Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje, dia 16 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Estamos retornando aí depois de um período de férias, de um período aí de recuperação. E agora vamos, iniciar então efetivamente aqui o nosso devocional. Vamos iniciar o ano com os nossos devocionais. E nessa semana, para iniciar bem aí a nossa maratona de devocionais, nós vamos falar sobre Cânticos dos Cânticos e também Efésios. E eu escolhi Efésios porque no próximo domingo começa a exposição de Efésios na nossa Igreja Nave. E eu quero aqui já começar estudando esse livro, falando aqui algumas coisas que provavelmente vão fazer parte aí da nossa exposição durante os nossos próximos meses, lá na nossa Igreja Nave. Então a gente vai começar fazendo aqui uma prévia do que vamos ver durante todo esse ano na exposição de Efésios. Para começar, Efésios capítulo 1, nós vamos falar hoje das bênçãos de Deus. Eu quero ler um texto com vocês, que é Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bom, esse é um texto bem conhecido. Nós citamos esse texto várias vezes durante a nossa caminhada, mas poucas vezes paramos para ponderar ou para tentar entender algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa ver aqui é que Paulo ele está descrevendo e louvando a Deus por ter abençoado seu povo de maneira plena. Paulo ele gasta esse primeiro capítulo aqui de Efésios para fazer isso. Primeiro, para descrever, mas segundo, para louvar a Deus, para agradecer a Deus por todas essas bênçãos espirituais que ele descreve aqui nesse capítulo de número 1. Então, algumas considerações aí sobre a bênção de Deus e que às vezes nós deixamos passar batido quando citamos esse famoso texto: Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós às vezes não consideramos essas bênçãos. Então, algumas considerações sobre essas bênçãos. Primeiro, essas bênçãos, elas são específicas. Às vezes, nós pensamos que Deus, essas bênçãos de Deus, elas são vagas. Que bênçãos são essas? Elas são específicas. Paulo, ele descreveu cada uma destas bênçãos. Ele não disse, olha, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos e está tudo certo. Não, ele descreve cada uma dessas bênçãos. Ele não deixa isso vago. Nós podemos ver quais são essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O próprio texto descreve. E aí eu acho que depois vale a pena você estudar aí com calma e ler com bastante calma, que você vai perceber a descrição dessas bênçãos aí do versículo 4 até o versículo 14. São 10 versículos onde Paulo vai descrever essas bênçãos. Então, nem tudo são essas bênçãos de Paulo aqui. Nem tudo são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quais bênçãos espirituais são essas? Estão descritas aqui. Algumas ponderações rápidas aqui. Primeiro, algumas bênçãos nós não deveríamos ter. E eu vou falar bênçãos aqui entre aspas. Por quê? Porque nem tudo Deus vai nos dar, ou nem tudo Deus vai abençoar o seu povo, porque esse povo não deveria ter essas bênçãos. E segundo, tudo o que nós precisamos, ou todas as verdadeiras bênçãos que devemos ter, nós temos.
Nós precisamos compreender isso, porque senão nós vamos ficar com duas posições. Primeiro, a busca da bênção perdida. Então nós vamos ficar buscando uma bênção aí que por acaso nós não temos. E segundo, nós vamos achar que nós somos o gerador dessa bênção. E esse é um erro muito comum dos crentes. É de achar que se eles fizerem determinadas coisas, eles vão alcançar essas bênçãos. Então, duas ponderações aqui iniciais. Algumas bênçãos nós simplesmente não deveríamos ter, e eu coloquei essas bênçãos aí entre aspas, porque de fato não são bênçãos, né? Então, Deus, ele retém algumas coisas porque nós não devemos ter essas coisas. Segundo aí, é que tudo que nós precisamos, nós realmente temos. As verdadeiras bênçãos nós temos, não precisamos sair à caça dessas bênçãos. Segunda ponderação aí sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Elas são espirituais nas regiões celestiais. Então, essas bênçãos, elas são de natureza espiritual, não são de natureza física. Isso é importante, porque a nossa leitura e a nossa interpretação desse texto, muitas vezes parece que Paulo está dizendo, olha, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção material na região natural. E é exatamente o contrário. Paulo diz, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, as bênçãos são de natureza espiritual, estão restritas às regiões celestiais e aos que estão em Cristo. Note aqui 3 pontos sobre a bênção de Deus, nesse caso aqui de Efésios capítulo 1. São de natureza espiritual, não são de natureza física, não são de natureza material, estão restritas às regiões celestiais, elas estão restritas a um ambiente próprio e elas também estão restritas a um grupo de pessoas específicos, aqueles que estão em Cristo. Essas bênçãos não são para todos, essas bênçãos é para um grupo específico, é para aqueles que estão em Cristo. E essa compreensão, ela é fundamental, porque senão nós vamos achar que essas bênçãos são para todos, estão disponíveis em qualquer lugar e são de natureza material. A gente interpreta exatamente o oposto daquilo que o autor está dizendo, daquilo que Paulo está dizendo. Paulo diz, elas são espirituais nas regiões celestiais e para aqueles que estão em Cristo Jesus. Três restrições aí muito claras do texto. Então, primeira coisa que observamos aqui é que essas bênçãos são específicas, ou seja, Paulo descreve a bênção de Deus, e aí você pode depois ler aí do versículo 4 ao 14, que bênçãos são essas. Segundo, elas são espirituais nas regiões celestiais. E terceiro, elas precisam ser reveladas e compreendidas. Deixa eu ler rapidamente aqui o texto do versículo 17 até o versículo 19, desse mesmo capítulo 1 de Efésios. Paulo diz o seguinte, ele está orando. Ele começa então, depois de descrever as bênçãos, ele começa a orar. E olha o que ele faz, olha o que ele pede. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Inclusive, esse é um texto que eu uso para fazer as minhas orações antes das pregações, e essa é a oração que Paulo faz aos crentes da cidade de Éfeso. Ele ora para que aqueles
crentes, eles têm os seus olhos do coração iluminados. E ele ora também para que os crentes entendam essas bênçãos. Isso nos leva a entender que não é preciso apenas receber a bênção de Deus, mas compreender. Isso é fundamental, isso é incrível, porque nós somos ensinados que a bênção de Deus nós temos que receber e pronto. Mas não é isso que Paulo fala aqui em Efésios. Ele fala, olha, vocês precisam compreender. Ele diz, vocês foram abençoados com toda sorte de bênção espiritual na região celestial, mas vocês precisam do Espírito Santo para ajudar vocês a compreender essas bênçãos. Por isso é que muitos ouvem, contudo não escutam. E essa é uma expressão muito usada de pessoas que ouvem e não escutam. Dá para a gente entender o motivo pelo qual Deus utiliza sempre o processo de informação e formação. Ele sempre informou o seu povo e formou o seu povo. Por isso é tão importante a existência e a vida da igreja. Porque a igreja não é só um lugar de informação, mas é um lugar também de formação. Daí é que nós temos discipulado na igreja, que é isso que, por exemplo, estamos fazendo aqui de manhã, mas a igreja também precisa de comunhão, de serviço, de adoração. Por quê? Porque você informa no discipulado, mas você forma na comunhão, você forma no serviço. A bênção de Deus, ela está ali, ela existe. E os crentes precisam compreender essa bênção de Deus. E Paulo vai orar para que eles compreendam isso. E nós entendemos por que Deus trabalha nesse processo de informação com formação. Ele informa o seu povo, mas também forma o seu povo. Bom, moral da história, já para a gente ir caminhando aqui para o fim aí do nosso devocional de hoje. Moral da história, a verdadeira bênção dos crentes é estar em relacionamento pessoal com o Rei do Universo. A nossa verdadeira bênção é que nós estamos em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, um relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus, por meio do Espírito Santo. A analogia que a gente pode usar para entender aqui é como se você, ou pudéssemos pensar aqui em uma esposa, uma mulher que recebeu de presente uma joia valiosíssima e ela abre ali a caixa daquela joia e fala, nossa, que caixa linda! A caixa carrega a joia, mas o verdadeiro tesouro é a joia, não a caixa que carrega a joia. Por isso que muitas vezes nós focamos ou estamos ligados ou focados mesmos, damos mais ênfase às vezes à caixa do que à joia. A verdadeira bênção dos crentes não são coisas boas até inclusive, bênçãos naturais que recebemos de Deus como reflexo da bênção espiritual que recebemos em Jesus. Bom, desafio do Léo aqui, duas aplicações para a gente finalizar o devocional. Primeiro, saber que somos abençoados. Como eu disse logo no início, nós somos abençoados, não precisamos ficar atrás da bênção perdida por aí. Então, o crente já é um indivíduo abençoado. E o segundo desafio é conhecer melhor essa bênção. Que bênção é essa? Como ela foi disponibilizada para os crentes? De que maneira essa bênção pode impactar na minha vida? Paulo orou para que os crentes recebessem essa iluminação e nós também precisamos disso. Compreender melhor essa bênção que Deus nos deu. Tá certo, meu povo? Bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então,
pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer sempre às segundas e sextas-feiras, eu gosto de finalizar o devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada. Fiquem com Deus.